Agora, nós vamos ver como determinar o vértice da parábola. E o que é o vértice da parábola? O vértice da parábola é o menor valor que a parábola atinge ou o maior valor que a parábola atinge. Depende do gráfico que a gente tem. Aqui nós temos dois exemplos. Essa parábola voltada para cima, que nós sabemos que o valor do coeficiente A é positivo. E esse ponto aqui é o vértice. Ou seja, é o menor valor que a nossa parábola atinge, porque ela está diminuindo os valores dela em y, e a partir do vértice, esses valores começam a aumentar de novo. Então, o vértice também é chamado de ponto de mínimo. Neste exemplo, a gente sabe que o coeficiente A é negativo, pois a parábola está voltada para baixo. E o ponto do vértice é esse, é o maior valor que o gráfico atinge. Então, percebe que o gráfico está aumentando os valores, porque está subindo com relação a y, e chega nesse ponto. A partir desse ponto, ele começa a diminuir. Então, aqui é o ponto de máximo, porque é o maior valor que a parábola atinge. Então, lembrando, ponto de mínimo, ponto de máximo. Bom, visto que é ponto de mínimo e visto que é ponto de máximo, agora eu pergunto. Encontre o vértice da função real f de x igual a x² menos 7x mais 10. E aqui em cima eu coloquei a fórmula para achar o x do vértice e o y do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a. Lembrando que isso nos dá um ponto. Então, basta substituir os valores na fórmula. Então, x do vértice menos b. Quem é o b? Menos 7. Então, eu vou pôr o meu menos 7 aqui. Sobre 2 vezes o valor de a. A vale 1. Aqui, ó, menos com menos dá mais. 2 vezes 1, 2. Se quiser separar aqui no 7,5, ok. Se quiser dividir, também pode. 7 dividido por 2, 3,5. Para achar o y do vértice, vou usar essa fórmula, menos o valor de delta. Nós já calculamos o valor do delta no exemplo anterior, e deu 9. Se nós não tivéssemos calculado o delta ainda, se nós não soubéssemos, teria que fazer essa parte aqui. Como nós já fizemos, a gente sabe que o delta dá 9. Então, menos delta, menos 9. 4 vezes o valor de A. 4 vezes o valor 1. Então, menos 9. 4 vezes 1 é 4. Menos 9 dividido para 4 é 2,25. Então, daqui, o que nós temos? Nós temos o ponto que para x é 3,5 e para y é menos 2,25. Esse é o ponto que representa o vértice da nossa parábola. Construção do gráfico da função quadrática, da função de segundo grau. O que é importante para eu construir o meu gráfico? Bom, para construir o meu gráfico, então eu vou passar para vocês um segredinho, 4 itens que não pode faltar na construção de gráfico. Primeiro, é o ponto 0 e c, e já vou explicar o que é isso. Segundo, achar as raízes da função, x1 e x2. Terceiro, achar o vértice da parábola. Quarto, lembrar que a parábola é simétrica. O que é simétrica? É que um lado é igual ao outro, ou seja, existe um eixo de simetria que divide essa figura exatamente ao meio. Nós vimos aqui, ó, essa linha rosa é a nossa parábola. Aqui é o vértice, esse é o eixo de simetria, ou seja, se eu pegar a minha folha e dobrar ela em cima desse eixo de simetria, essa parte rosa vai encaixar exatamente sobre esta parte rosa. Então, esses 4 itens que são cruciais para construir o gráfico. E nós vamos construir o gráfico, claro, da função f de x igual a x² menos 7x mais 10, porque nós já temos praticamente tudo dela. Então, é dessa função aqui que nós vamos construir o gráfico. Então, lá dos passos que eu falei. Primeiro, ponto 0 e c. O que é esse ponto 0 e c? Lembra que aqui é x e aqui é y. Então, o ponto 0 e c é quando você pega a sua função, substitui os valores de x por 0 e resolve. Sempre vai dar o resultado do coeficiente c. Por quê? Porque x elevado a 0. 0 elevado a 0, 0. 7 vezes 0, 0. Então, deu 0, só sobrou 10. Por isso que eu falo ponto 0 e c. Então, aqui nós temos o ponto 0 e 10.
É o primeiro ponto que nós vamos pôr no nosso gráfico. Segundo item, raízes da função. Nós acabamos de ver, agora há pouco, que as raízes da nossa função são os pontos 5 e 0 e 2 e 0. Terceiro ponto, vértice da parábola. Nós acabamos de achar o vértice da parábola. É o ponto 3,5 e menos 2,25. E o quarto ponto, que é pensar no eixo de simetria da nossa parábola. Vamos lá. Para construir o nosso gráfico, eu vou colocar o plano XY. Então, vou dar uma olhada. Em Y, eu tenho que ir até o 10. E X, eu só tenho números positivos, que é o 2, o 5 e o 3,5. E eu tenho um número negativo, que é o menos 2,25. Então, não preciso de valores negativos para X. Então, não preciso traçar meu gráfico lá no meio e desperdiçar um monte de papel. Vou desenhar aqui no comecinho. Lembrando, quem está na vertical é o Y. E nós vamos precisar colocar a nossa parábola até o número 10. Então, vamos lá. Aqui eu já sei que vai ser o 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, aqui eu vou pôr o 0. Só confirma para ver se não pulou nenhum, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem, coloca o X, que está na horizontal. E o meu X vai até 5 apenas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, já deu. Então, vamos lá. 1, tem 2 no X também. 3, 4, 5, tenho 3,5. Então, o 3 está aqui. Vou colocar de outra cor para destacar mais ainda. 3,5, ó, tá entre o 3 e o 4. Aqui é o 3,5. Ainda falta nós colocarmos o menos 2,25 em Y. Então, eu tenho menos 1, eu tenho menos 2 aqui. O menos 2,25 está mais ou menos aqui, ó. Agora, nós vamos começar a colocar os nossos pontos no plano cartesiano para formar o nosso gráfico. Então, o primeiro ponto que nós temos, 0 de x, 10 para y. Então, o 0 é sempre aqui no meio, né? O ponto vai ficar lá em cima do 10. 5 e 0. 5 está em x. Então, agora o ponto fica em cima do 5 do x. 2 e 0. 2 em x. Lembra que a ordem é sempre x, y. Outro ponto, que é o vértice 3,5 e menos 2,25. Aonde faz a esquina, né? O encontro é o ponto. Como o nosso coeficiente A é positivo, a gente sabe que a nossa parábola vai ficar para cima. Então, ela vai vir por aqui, descer, ponto de mínimo, menor valor atingido em y, menos 2,25, e vai subir a partir daqui. Lembra que eu falei que a parábola é simétrica? Ou seja, por aqui, no 3,5, passa o eixo de simetria da nossa parábola. Se eu pedisse para vocês encontrarem o eixo de simetria, seria uma reta imaginária que passa exatamente pelo x do vértice. Então, aqui é o meu eixo de simetria. O que isso significa? Isso significa que todos os pontos que eu tenho do lado de cá, eu tenho do lado de lá. Tá vendo que a distância desse pontinho aqui, que é o 2 e 0, até o eixo de simetria é a mesma distância do ponto 5 e 0 até o eixo de simetria. Tá vendo? É um quadradinho e meio. Um quadradinho e meio. O mesmo acontece com esse ponto. Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3 e meio. Então, eu vou ter a mesma coisa para lá. Então, meio, 1, 2, 3. Esse é aquele item 4. É o ponto que é simétrico ao ponto 0 e C. Agora, eu sei aonde minha parábola vai estar começando o meu desenho, lógico, né? Porque as perninhas da parábola são infinitas. Então, descendo e depois sobe. E aí, nós vamos desenhar. Pronto. E essa é a nossa parábola. Lembrando que aqui é o vértice da nossa parábola. Se eu quisesse saber o ponto de mínimo dela, é menos 2,25, tá? Outra observação importante. Tá vendo que eu fiz uma curvinha aqui embaixo? Parece lembrando um U. Fiz uma curvinha lembrando um U. Eu não fiz um V. Não está assim o meu desenho. Isso aqui não é uma parábola. Isso não é uma parábola. Isso é uma parábola. Então, não desenhem dessa forma. Desceu, subiu. Com um bico aqui embaixo. Isso aqui está errado, ok? Bom, gente, falei demais já. Esse foi o nosso vídeo sobre função quadrática. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer coisa, estamos aí. Até a próxima!